sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na sequência, quando Jesus começa aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa no capítulo 5, as bem-aventuranças. Mas Kardec, com toda a sua pedagogia, todo o seu conhecimento, ele intercala os capítulos. Então ele fala da primeira aventurança no capítulo 5, e bem-aventurados os aflitos. E no capítulo 6, ele vem nos falar do Cristo Consolador, antes que continue as bem-aventuranças. Bem, então vamos, antes que a gente entre no capítulo, eu quero convidá-los a vir comigo, para que a gente dê uma volta lá na Galileia, na época de Jesus. Nós estamos numa cidade chamada Naim, muito próximo ao Monte Tabor, e Jesus, caminhando por ali, é convidado para um banquete. Mas esses convites que faziam a Jesus não tinha nada de simpatia, agrado. Os maiores, os mais ricos, as pessoas mais influentes daquelas cidades eram solicitadas pelo Sinédrio que convocassem Jesus, convidassem Jesus e o provocassem para que ele falasse, para que eles escolhessem provas para a sua condenação. Então, todas as vezes que eles faziam esses convites ao mestre, quando ele estava em algum lugar, eles sempre convidavam as pessoas mais importantes do lugar também, para que servissem de testemunhas das coisas que ele ia falar, para ter uma acusação bem robusta depois. E nessa cidade de Naim, um homem, um fariseu, chamado Simão, um homem rico, convidou o mestre para isso. E Jesus aceitou. E chegando na casa, Jesus é recebido. Mas desde o momento que ele é recebido, começam as provocações. Por quê? Naquela época, quando você recebia um convidado na sua casa, se aquela pessoa fosse igual a você, do mesmo nível que você o recebia com um beijo no rosto. Se a pessoa que viesse te visitar fosse um sacerdote, alguém que era reconhecido pela comunidade como uma autoridade, ele era recebido com um beijo nas mãos. Agora, se fosse um mestre, alguém reconhecido espiritualmente elevado, era ungida a sua cabeça com óleo. Vocês acham que fizeram algum desses agrados a Jesus quando ele chegou? Nenhum desses agrados. Ele chegou e entrou. E aí ele se agacha, porque as mesas eram baixinhas, né? Então eles sentavam-se sobre os pés para comer. Muito bem. E lá estavam todos os mais importantes cidadãos daquela cidade, daquela região. Simão, o fariseu, que foi o cara que o convidou, e começa o jantar e entra na casa uma mulher linda, com os cabelos soltos, com roupas muito coloridas, e procura por Jesus. E quando ela vê Jesus, vai até ele, fica atrás dele, e o encontro com o mestre, a presença do mestre é tão forte que ela começa a chorar. E as suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus, que estão virados para trás. E não satisfeita, ela pega os cabelos e enxuga as lágrimas no pé de Jesus. E depois tira um frasco com o seu mais valoroso, mais valioso perfume e unge a cabeça do mestre. E Jesus olha para ela e ela diz a Jesus: tenho ouvido as suas palavras de amor e vim até aqui
para saber se posso ser recebida por Deus. E Jesus responde a ela. No que Jesus responde a ela, Simão, da ponta da mesa, diz o seguinte: este é o mestre que vocês dizem ser um filho de Deus, um espírito elevado? Como é que ele fala com uma prostituta? Aí surgem algumas interrogações na nossa cabeça. Como é que aquele homem sabia que aquela mulher era uma prostituta? E aí nós precisamos ir até a sociedade da época, a sociedade judia da época, e ver como a mulher era vista naquela sociedade. A mulher naquela sociedade era vista como um objeto do marido. Ele tinha sua casa, seus camelos, seus pertences e sua mulher, que fazia parte das propriedades dele. Ela era vista como naturalmente pecadora, espiritualmente inferior. Tanto é que onde eles eram feitas as orações, ela ficava apartada dos homens. Ela não podia conversar com ninguém na rua, tinha que se cobrir o máximo possível. E se ela tivesse já algum laço conjugal, aí sim que ela não podia falar com ninguém. Na rua era considerado um pecado extremo. E se alguém viesse para a sua casa, ela jamais comia com os homens, ela ficava a serviço do seu marido, para atender a ele e aos convidados. Mas se algum convidado fosse falar com ela, o marido tinha que estar ao lado, ou um irmão dela ao lado. Viviam absolutamente fechadas. Aí imaginem, numa sociedade assim, num jantar todo, surge uma mulher, cabelos esvoaçantes, bonita, roupa colorida, e vai e se dirige a um homem. Será que é por isso que ele disse que ela era uma prostituta? Não só por isso, mas Simão quis aproveitar aquele fato para provocar a Jesus, dizendo: como ele se considera um mestre se ele conversa, se ele fala com uma prostituta? E Jesus, nesse momento, e em todos os momentos ele aproveita para transmitir ensinamentos, ele fala a Simão. Um senhor tinha 2 devedores, um que devia muito e um que devia pouco. Vamos pensar na nossa sociedade. Alguém que devia 1 milhão e alguém que devia 10 reais. E ele pergunta a Simão: a quem deveria, ou quem deveria agradar mais ao Senhor? Lógico que Simão disse: aquele que devia mais. Então, eu aqui cheguei, não foi me oferecido água para lavar os meus pés, não fui recebido como todos foram recebidos, não fui ungido, ninguém falou comigo com o respeito que todos os outros que aqui estão, que vieram aqui para ouvir as minhas palavras e me acusar depois, ninguém me recebeu assim. Esta mulher, a qual chama prostituta e é pecadora e tem os seus erros, veio aqui com as suas lágrimas, lavou os meus pés, com seus cabelos enxugou os meus pés, e com o seu melhor perfume ungiu minha cabeça. Eu perdoei os 2. Quem você acha que me devia mais? Simples assim. Simão ficou mais furioso ainda com aquela colocação. E Jesus então vira-se para esta mulher e ouve
ela dizer o seguinte: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado, diz ela, em lágrimas. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E Jesus, como nos conhece e conhecia a todos, olhando para ela, diz assim: Maria, levanta os teus olhos, olha para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a palavra do novo reino. Acaso pensarias que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então estaria o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças que nós encontramos em Deus, diz Jesus a Maria. Levanta-te, filha, teus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais. Esse encontro é o encontro de Maria de Magdala com Jesus. Maria Madalena, como muitos conhecem. Esse relato está no livro Boa Nova, depois quem tiver, bem detalhado, com muito mais detalhes. E aí nós precisamos pensar o seguinte: aquela mulher, e Jesus reconhece, aquela mulher tinha anseio de beber da fonte do verdadeiro amor, mas tinha escolhido o caminho errado. Buscava o amor nos prazeres da carne, na materialidade. Ela morava em Cafarnaum, uma cidade próxima a Naim, ao sul de Cafarnaum, uma casa riquíssima, com muitas coisas, muitos bens. E as mulheres que eram consideradas pecadoras naquela sociedade tinham uma condenação, que era a lapidação, ou seja, o apedrejamento. E por que ela não tinha sido ainda? Porque ela tinha ótimos contatos por conta das atividades que ela exercia na sociedade. Então ela era protegida. Mas ela começou a ouvir falar que tinha um homem falando naquela região sobre amor, e ela, sedenta de amor, buscou ouvir esse homem. E ao ouvir Jesus, ela ir até aquela casa, ela vence dois grandes medos. Primeiro, o preconceito que existia naquela sociedade com as pessoas. Coisa que hoje não existe mais, né? Ninguém aponta para o outro, ninguém acusa. Ah, porque você faz isso, você vive assim, você vive desse jeito. Mas naquela época de Jesus diz que era assim o preconceito. E o segundo grande medo, e o maior medo dela, era não ser aceita por Jesus. E naquela noite, quando ela é aceita, recebida por Jesus, a partir dali, ela abandona tudo que tinha em Cafarnaum e passa a seguir Jesus. Mas o que acontece é que poucos dias após, acontece a crucificação do Mestre. E ela então, que tinha acabado de encontrar a fonte do amor que ela tanto buscava, se vê sem rumo, sem mestre, sem caminho. E aqui eu quero ressaltar um ponto. Quando o Mestre foi crucificado, todos aqueles seus discípulos, seus apóstolos, o que eles fizeram? Sumiram. Só João estava próximo. Mas 3 mulheres estavam com Jesus. Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala e Maria, esposa de Cleófas.
Ou seja, parabéns para vocês. Nós, naquele momento da pegada, sumimos na Galileia. E as mulheres ficaram ali. Não por acaso, quando Jesus reaparece após a sua crucificação, quem é a primeira pessoa que ele procura? É Pedro? É João? Quem? Maria de Magdala. Porque ele já reconhece naquele espírito alguém que encontrou o caminho da fonte do verdadeiro amor. Mas após a crucificação, Maria fica meio perdida. E ela procura então alguns dos discípulos, porque ela entende que os discípulos vão continuar a divulgação da palavra, né, do cristianismo, do amor. E eles dizem a ela o seguinte: com a gente não. Você, aquela mulher que veio de Cafarnaum, aquela que é reconhecida por todo mundo como uma mulher, uma prostituta, andar com a gente? Negativo. Os discípulos que viviam diariamente com Jesus, ouvindo falar de amor ao próximo, de perdão, de amor a Deus. Ela fica desorientada. E aí começam a chegar a ela novamente aqueles convites, né? Por que você não retoma a vida anterior? Agora você está no maior sofrimento. Vai lá, ó, você ganhava dinheiro, você ganhava bens, ganhava ouro, ganhava presente. Agora você está nessa penúria aí. E ela não aceita. Ela começa então a fazer pequenos trabalhos para sobreviver, só para comer. Até que um dia chega nessa cidade um grupo de leprosos que tinham vindo procurar Jesus. Mas Jesus já tinha sido crucificado, né? Naquela época não tinha WhatsApp para a gente avisar: ó, já crucificaram Jesus, não vem mais, fica aí, né? Eles vinham, chegaram na cidade e o mestre já tinha partido. E os leprosos naquela época eram tratados com muito preconceito também. Hoje em dia não. Hoje em dia, se a pessoa tem uma doença muito séria, né, todo mundo abraça, beija, né? Não é assim que acontece? Mas na época de Jesus o pessoal era, né, mais duro de coração. E eles eram obrigados a entrar na cidade tocando uma sineta. Alguém pode ter visto em algum filme já, quando um leproso aparece um som numa sineta. Eles eram obrigados a entrar na cidade balançando um sino e dizendo, gritando: leproso, leproso, leproso. Para que ninguém se aproximasse, para que ninguém tocasse e eles não tocassem em nada. Então, se alguém queria dar alguma coisa para eles, largava no meio da rua comida, para eles pegarem e sumirem. E as autoridades daquela cidade resolveram tocar os leprosos da cidade. E Maria vê isso. E ela começa a se lembrar das palavras do Mestre, de amor ao próximo, que nós somos irmãos, que nós temos um único Pai, que é o amor que nos une. Ela então acolhe todos esses leprosos e vai com eles para um vale. E todos os dias ela começa a repetir as coisas que tinha ouvido o Mestre falar. Do reino dos céus, da conquista desse crescimento espiritual com a prática do amor ao próximo. E o que se percebe? Que aqueles doentes de muito sofrimento, quando chegavam no momento extremo de quase desencarne, de muita dor, eles sentiam dor sim, mas desencarnavam em paz, em harmonia, com a esperança de um mundo melhor, com a esperança de um reencontro, com a esperança do alívio das dores do corpo físico. E assim ela fez. Mas a lepra, naquela época, era extremamente contagiosa. E começam a aparecer na pele de Maria as manchas roxas, as feridas. Ela também adquire a lepra. Mas continua o trabalho. E ela então sai, como saíam todos os leprosos do vale, para pedir esmola, comida, alguma coisa. E aí ela sente um outro tipo de preconceito.
Ela que já vivera o preconceito da família, vivera o preconceito da sociedade por conta da vida que levava, agora sofria o preconceito, porque a sua beleza física desaparecera, ao que apareciam eram feridas, vivia enrolado naqueles panos purulentos. Agora ninguém se aproximava mais dela. E ela começava a compreender mais ainda do que o mestre falava, que o amor ao próximo, ama a Deus acima de tudo e ao próximo a si mesmo, mas ninguém queria amar. E a doença começa a piorar, e ela começa a ter dificuldades para caminhar, e ela fica então reclusa no vale. E aquelas pessoas que ela falava de amor, falava de Jesus, saem para buscar comida e trazem para alimentá-la, porque mesmo muito doente, ela continua todas as tardes a conversar com eles. As crianças doentes, que existiam crianças doentes, costumavam vir e encostar a cabeça sobre o colo dela, para receber o seu carinho, para receber o seu amor. E assim foi, até que chegou no momento em que as dores se tornaram intensas, a doença se espalhou de maneira violenta, e ela, no momento de extrema dor, cercada por aqueles amigos, desencarna. Os amigos que estão próximos choram a partida, mas Maria quase que imediatamente desperta no plano espiritual, e quem a recebe? Jesus. Estende a mão e diz: Maria, venha comigo. Você conquistou o reino dos céus. O seu amor ao próximo te mostrou qual é a fonte do verdadeiro amor que nós devemos beber. Então nós chegamos no nosso evangelho de hoje. O Cristo Consolador diz aqui numa passagem de Mateus: vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendeis comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Veja, Maria tinha tudo que a materialidade podia lhe dar: riqueza, bens, casa, dinheiro, ouro, prazeres, mas não tinha paz de espírito, mas não tinha harmonia, não era feliz. E no Mestre ela busca isso. E nesse mesmo capítulo tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que ele nos traz um pedaço que diz assim: advento do Espírito da Verdade, né? Que Jesus disse que vai, mas o Pai vai enviar o Consolador prometido, que ficará convosco por todo o tempo. E o Espírito de Verdade, nessa mensagem, fala exatamente sobre isso. E o que a gente vai entender como esse Consolador prometido? Como é a nossa vida? Como é que eu estou construindo essa jornada? Nosso querido amigo André Luiz nos diz que quando nós desencarnamos, nós passamos por 3 fases. Na primeira delas, e a mais doída, é que quando a gente desperta no mundo espiritual e tem a consciência de estar no mundo espiritual, e eles nos mostram todo o bem que nós fizemos e todo o mal que nós fizemos, o arrependimento é o que mais dói na gente. O arrependimento, não porque alguém no plano espiritual vai estar te julgando, vai estar te apontando o dedo. O arrependimento da oportunidade perdida
de amar ao próximo. Diz ele depois que os nossos amigos do plano espiritual vão sentar conosco e a gente vai começar a enxergar os débitos que nós deixamos e vão nos mostrar o caminho que nós temos que fazer novamente. E nós, ansiosos, pedimos a oportunidade de reencarnar para saldar os débitos, para reencontrar aquelas pessoas que ferimos e conquistarmos a harmonia espiritual e crescermos um pouquinho. E eles dizem o seguinte para a gente: olha, vai lá e arruma esse pacotinho de coisas erradas. E a gente fala assim: não, esse pacotinho é pequeno, enche a mala aí que dessa vez vai dar certo. E eles, nos conhecendo como nós somos e não como nós achamos que nós somos, dizem assim: leva essa caixinha, se você resolver só isso, tá bom. Imagina, faz uma sacolinha então. Porque a gente acha. E aí a gente vem para cá, reencarna. Mas existe uma lei universal chamada livre-arbítrio. E a gente vem para esse mundão. E aí a gente vem para esse mundo, a gente reencarna com um único objetivo: aprender a amar. Só que a gente vem aqui e começa a achar fontes de amor que não são aquelas ensinadas por Jesus. A gente busca a felicidade no outro e não em nós. Porque quando eu coloco a minha felicidade no outro, se eu for infeliz é minha responsabilidade? Não, é do outro. E a gente vai fazendo as escolhas. É muito as facilidades, né? Os atrativos desse mundo material. E começamos a esquecer daquela caixinha. Começamos a ir por caminhos tortuosos. E começamos a semear, 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 e obrigatoriamente vamos colher tudo aquilo que semeamos. E aí começam a aparecer os nossos sofrimentos. E se eu estiver em sofrimento físico ou espiritual, eu tenho que buscar Jesus, o Consolador prometido. Ele vai nos apaziguar as nossas angústias, as nossas ansiedades. Mas como é que eu vou aprender a amar nesse mundo aqui que a gente vê violência todo dia? Como é que eu vou amar as pessoas? Comece amando as pessoas que estão com você nesta jornada, nesta família, nesse núcleo próximo a você. Nós reencarnamos nesse núcleo, com essas pessoas próximas, porque nós precisamos delas e elas precisam de nós. E nós precisamos demonstrar a elas esse amor, demonstrar a elas que a gente realmente as ama. Nós teremos agora, no domingo, Dia dos Pais. Se nós formos buscar na nossa memória, lá atrás, talvez alguns dos pais já estejam no plano espiritual. A gente vai trazer as boas coisas que a gente viveu juntos. E talvez a gente tenha aqui dentro uma dorzinha de saudade do beijo que eu não dei, do abraço que eu não dei, do carinho que eu não fiz, dos minutos que eu não sentei para ouvi-lo, quando a idade já estava mais avançada. Eu estou dando exemplo dos pais, mas nós podemos pegar exemplo de todas as pessoas que convivem ou que já conviveram conosco nesta encarnação. Eu gosto muito de tocar nesse ponto porque
amar aos outros, dizendo para todos, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, é fácil. Demonstre para aquela pessoa que você ama. Mas demonstre de maneira explícita. Não, mas a gente já está junto há 50 anos. A pessoa sabe que eu gosto dela. Já não fala mais que eu amo, né? Que bom seria se a gente espalhasse ou procurasse o amor como a gente procura Pokémon hoje em dia. A pessoa, se a gente saísse procurando gotas de amor com a mesma intensidade, aí a gente pega e o maior carinho que eu transmito para o outro é mandar um WhatsApp com um coraçãozinho, WhatsApp. Por que você não vai lá e não abraça essa pessoa? Por que você não vai lá e não pede perdão para essa pessoa? Por que você não beija essa pessoa? Não tem coisa mais linda do que ver, às vezes, um casal já com muito tempo de jornada junto, andando de mãozinha dada no shopping, né? Alguns dias atrás eu li uma história muito, muito bonita que aconteceu no Rio Grande do Sul, talvez alguns tenham lido isso. Um casal, eles já estavam casados há 65 anos. Ele estava muito doente e ela estava com a doença de Alzheimer muito, muito avançada. Então, periodicamente, ela tinha que ir para o hospital. E todas as vezes que ele ia para o hospital, ele ficava desesperado. E os filhos tinham que ficar junto dele. E ele sempre dizia, não, a mamãe foi no médico fazer uma consulta. E numa dessas idas ao hospital, ele acorda de manhã, e os filhos tinham levado ela à noite, porque ela tinha ficado muito ruim. E pergunta pela esposa. E a filha diz, mamãe foi no hospital, tomou um remedinho, mas já está de volta. E ele diz, então, tá bom. Eu vou me deitar um pouco para descansar. Assim que ela chegar, você me chama. Nesse dia, ela desencarna. E quando a filha vai ao quarto, ele também tinha desencarnado. Almas que viveram, que aproveitaram o momento de estarem juntos, de se amar, de se resgatar, de construir uma vida no plano espiritual. Talvez a gente não chegue a 70 anos junto, a 90 anos junto. Talvez minha esposa não mereça tudo isso, né? 90 anos junto. Mas vamos viver intensamente o amor com as pessoas que estão na nossa vida. Vamos beber dessa fonte que Jesus veio aqui nos ensinar. Se eu tenho dores no meu espírito, e as dores do espírito são aquelas dores causadas pelos nossos sentimentos ainda pouco desenvolvidos. Às vezes eu não demonstro o amor porque eu falo assim, mas ele nunca disse que me ama, ela nunca disse que me ama, por que eu vou dizer para ela? Por que você não vai dizer para ela? Sabe por quê? Porque o seu orgulho te coloca dessa maneira. E o amor que Jesus ensinou e que Maria de Magdala praticou na essência é o amor incondicional. Mas essa pessoa é imperfeita. Essa pessoa fala não sei o que, essa pessoa faz não sei o que, essa pessoa me ignora. Minhas irmãs e meus irmãos, todos nós estamos encarnados porque ainda somos espíritos imperfeitos. Você não é o espírito de luz da sua família. Desculpe se alguém se achava assim. Você está naquele núcleo para aprender a amar, para ser amado, mas também amar. Então, dessa passagem de Jesus,
o que nós temos que refletir sobre o que o Mestre quer dizer é: o que eu estou fazendo com mais essa oportunidade que o Pai me deu? Será que eu estou realmente aproveitando essa bênção de reencontrar as pessoas que eu pedi a Deus que estivesse comigo? E aí, para a gente ir finalizando a nossa conversa de hoje, eu queria só deixar para vocês uma oração. Uma oração, um texto, entendam como quiser, mas eu acho que é bom para a gente pensar um pouquinho nesse nosso amor. Como é que eu estou fazendo germinar essa semente de amor que me criou, que está aqui dentro, nessa minha caminhada? Será que eu estou bebendo da fonte errada do amor? Será que eu estou bebendo da fonte da materialidade? Será que eu estou buscando o amor no outro, quando o amor está aqui dentro? E aí eu não encontro o amor no outro e digo que a culpa de eu não ser amado é do outro. Então eu gostaria que a gente ouvisse um pouquinho esse texto, que está no livro Paulo e Estevão. Para quem já leu, depois releia com calma. Diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto de nosso erro, deste mundo de desterro, chamamos, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Jesus nos auxilie, nos ilumine, que Deus nos guarde, para que a gente realmente compreenda a importância dessa nossa jornada. E se eu estou num momento de aflição, eu saiba que a fonte do amor, que me dá o bálsamo, que cura as dores da alma, que me dá o bálsamo, que cura as dores do corpo, se chama Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.